Imagine receber uma carta de alguém que moldou sua fé, mas que ao mesmo tempo está em meio a uma profunda luta emocional e espiritual. Essa pessoa, um líder espiritual, é criticada, caluniada e desafiada por aqueles que deveriam estar ao seu lado. No entanto, em vez de se defender com poder e orgulho, ele responde com humildade, vulnerabilidade e, surpreendentemente, celebra sua fraqueza. Essa é a essência de 2 Coríntios, uma carta que não só defende a autoridade de Paulo, mas também revela como o poder de Deus brilha mais forte nas nossas fraquezas. Pronto para descobrir como essa mensagem desafia as noções de força e sucesso em nossa vida. 2 Coríntios. O contexto, autor, estrutura e temas principais. A segunda carta aos Coríntios é um dos documentos mais emocionais e complexos escritos pelo apóstolo Paulo. O livro não apenas oferece profundas reflexões teológicas, mas também revela muito sobre a relação pessoal e pastoral de Paulo com a igreja de Corinto. Para compreender verdadeiramente esta carta, é essencial considerar o contexto histórico, o autor, as partes principais que estruturam a carta, os principais temas abordados e os motivos que levaram Paulo a escrevê-la. 1. O contexto histórico e o autor. Paulo, o apóstolo dos gentios, é o autor da segunda carta aos Coríntios. Esta carta foi escrita durante o período de suas viagens missionárias, provavelmente em torno de 55 a 56 d.C., logo após sua visita a Corinto. Paulo havia fundado a igreja em Corinto em sua segunda viagem missionária, por volta de 50 d.C., e manteve uma relação próxima com a comunidade. No entanto, essa relação foi marcada por tensões e desafios constantes. Corinto, uma cidade portuária próspera e cosmopolita, era uma das mais importantes cidades da antiga Grécia. Sua posição estratégica a tornava um centro de comércio e cultura, mas também de imoralidade e diversidade religiosa. A igreja cristã em Corinto, portanto, enfrentava pressões tanto internas quanto externas, incluindo divisões, influência de falsos mestres e disputas sobre a autoridade espiritual. A primeira carta de Paulo aos Coríntios lidou com muitos dos problemas práticos enfrentados pela igreja, como a imoralidade, a desordem nos cultos e as questões sobre a ressurreição. No entanto, depois de enviar esta carta, Paulo recebeu notícias preocupantes de que sua autoridade estava sendo questionada por um grupo de falsos apóstolos que haviam infiltrado a igreja. Esses líderes colocavam em dúvida o caráter de Paulo e sua missão apostólica, acusando-o de ser fraco, inconstante e sem a verdadeira revelação espiritual. Foi nesse contexto que Paulo escreveu 2 Coríntios, como uma defesa de seu ministério e uma tentativa de restaurar a relação com os coríntios. 2. A estrutura de 2 Coríntios. A carta de 2 Coríntios pode ser dividida em 3 partes principais, cada uma abordando temas distintos e revelando diferentes aspectos do coração de Paulo. Parte 1. A defesa do ministério de Paulo, capítulos 1 a 7. Nos primeiros 7 capítulos, Paulo aborda de forma direta os desafios que sua autoridade apostólica enfrentava. Ele expressa sua angústia pessoal e defende a legitimidade de seu ministério. Paulo começa com uma saudação e um agradecimento a Deus pelo conforto em meio às aflições. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 7, revelando a profundidade de suas próprias lutas. Ele menciona sua decisão de não visitar os coríntios logo após a primeira carta, para evitar causar mais dor à igreja, e explica suas intenções sinceras, 2 Coríntios 1, versos 23 e 24. Nessa sessão, Paulo também fala sobre seu sofrimento por causa do Evangelho e como Deus o consolou nas aflições, uma mensagem destinada a encorajar os coríntios a perseverarem na fé. 2 Coríntios 4, versos 7 a 18. Ele apresenta a mensagem da nova aliança, contrastando-a com a antiga aliança mosaica, e explica que o Evangelho traz vida, liberdade e uma transformação espiritual que vem de Deus. 2 Coríntios 3, versos 7 a 18. Parte 2. A coleta para os pobres, capítulos 8 e 9. Os capítulos 8 e 9 tratam de uma questão prática e importante: a coleta de ofertas para os cristãos pobres de Jerusalém.
Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia, que apesar de sua extrema pobreza, deram generosamente para ajudar os necessitados. 2 Coríntios 8, versos 1 a 5. Ele encoraja os coríntios a fazer o mesmo, argumentando que a generosidade é uma expressão tangível do amor cristão e um reflexo da graça de Deus. Paulo também enfatiza que a contribuição deve ser voluntária e proporcional às condições de cada um, lembrando que Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. Ele faz um apelo para que os coríntios completem o que haviam começado e destaca a interdependência entre as igrejas, mostrando que a ajuda mútua fortalece a unidade do corpo de Cristo. Parte 3. A defesa final e a advertência aos falsos apóstolos. Capítulos 10 e 13. Na última parte da carta, Paulo se torna mais contundente em sua defesa contra os falsos apóstolos que estavam minando sua autoridade. Ele fala de sua fraqueza como um ponto de honra, explicando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Paulo contrasta sua humildade e sinceridade com o comportamento arrogante e manipulador dos falsos líderes, que estavam tentando desviar os coríntios. Ele também apresenta uma defesa tola, listando suas credenciais e sofrimentos como apóstolo, mas sempre apontando para Cristo como a fonte de seu verdadeiro poder. Paulo chega ao ponto de contar sua experiência de visões e revelações, mas o faz com relutância para demonstrar que, apesar dessas experiências extraordinárias, sua principal confiança está na graça de Deus, não em manifestações espetaculares. 2 Coríntios 12, versos 1 a 6. Paulo termina a carta com uma advertência de que, se os coríntios não se arrependerem e rejeitarem os falsos mestres, ele será forçado a tomar medidas mais severas quando os visitar novamente. 2 Coríntios 13, versos 2 a 3. No entanto, ele conclui com uma bênção e um desejo sincero de restauração e unidade para a igreja. 2 Coríntios 13, versos 11 a 14. 3. Os principais temas de 2 Coríntios. A segunda carta aos Coríntios aborda vários temas teológicos e práticos, muitos dos quais refletem o coração pastoral de Paulo e sua visão do Evangelho. Aqui estão os temas mais importantes. 1. O sofrimento e o conforto. Paulo começa a carta falando de suas aflições e do conforto que recebeu de Deus em meio a elas. O sofrimento é um tema recorrente e Paulo deixa claro que, assim como Cristo sofreu, seus seguidores também enfrentarão dificuldades. 2 Coríntios 1, verso 5. No entanto, ele também enfatiza que Deus está sempre presente para consolar e fortalecer aqueles que estão em sofrimento. Essa troca de aflição por consolo é central para a vida cristã e serve como um testemunho do poder de Deus. 2 Coríntios versos 3 a 7, 4 versos 7 a 18. 3.2. A nova aliança. Um dos temas teológicos mais significativos de 2 Coríntios é a distinção entre a antiga e a nova aliança. Paulo explica que, enquanto a antiga aliança, mediada por Moisés, trazia condenação, a nova aliança traz vida e liberdade através do Espírito. 2 Coríntios 3, versos 6 a 18. Essa nova aliança é baseada na obra de Cristo e na transformação interior do coração humano pelo Espírito Santo. Para Paulo, esta é uma das grandes promessas do Evangelho, que os crentes não vivem mais sob o peso da lei, mas na liberdade do Espírito. 3.3. A generosidade. Nos capítulos 8 e 9, Paulo se concentra no tema da generosidade, especificamente no contexto da coleta para os cristãos pobres em Jerusalém. Ele ensina que a doação cristã deve ser voluntária, alegre e proporcional às condições de cada um. 2 Coríntios 9, versos 6 a 7. A generosidade não é apenas uma obrigação, mas uma expressão da graça que Deus nos deu e uma maneira de demonstrar o amor cristão na prática. 3.4. O ministério apostólico e a autoridade de Paulo.
Um tema dominante em toda a carta é a defesa de Paulo de seu ministério apostólico. Os falsos apóstolos em Corinto questionavam sua legitimidade e usavam sua fraqueza pessoal e dificuldades como prova de que ele não era um verdadeiro apóstolo. Paulo responde a essas críticas apontando que sua fraqueza é, na verdade, um reflexo do poder de Deus. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Ele argumenta que seu sofrimento e humildade são sinais de sua genuína dedicação a Cristo e à Igreja, em contraste com os falsos mestres, que buscavam glória e status. 3.5. O poder na fraqueza. Um dos temas mais marcantes de 2 Coríntios é a ideia de que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana. Paulo compartilha sua própria experiência de fraqueza, revelando que ele foi atormentado por um espinho na carne, mas que, ao invés de remover essa aflição, Deus respondeu: "Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, verso 9. Esta é uma verdade. E aí, curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa nos comentários o que mais você quer ver por aqui. Sua participação faz toda a diferença e juntos podemos levar essa mensagem ainda mais longe.